Bom dia a todos. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria muito grande estar aqui entre amigos tão queridos, estudando o Espiritismo. O Espiritismo trata da nossa vida, né? O Espiritismo vem falar da nossa vida aqui na Terra, da nossa vida no mundo espiritual. O Espiritismo vem nos ajudar a compreender o que nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. O Espiritismo também vem nos ajudar a compreender os ensinamentos de Jesus, a lembrar dos ensinamentos que nós esquecemos, a nos aprofundarmos nos ensinamentos de Jesus. Então, por isso é sempre uma alegria a gente se debruçar sobre essa doutrina com atenção, com cuidado, e levando isso, como o Rudolf disse na prece, levando isso para o nosso dia a dia, levando isso para a prática na nossa vida, em qualquer momento, né? Lá fora, aqui dentro, na nossa casa, mas principalmente aqui dentro, né? Esse é o lugar que a gente tem que colocar em prática. É dentro de nós, é entendendo esses ensinamentos para a gente viver melhor como pessoas, como espíritos. Eu trouxe hoje para a gente conversar um pouquinho, claro que é sempre, a gente conversa um pouco nas palestras, né? Mas o ideal é chegar em casa e a gente aprofundar nesse assunto. Esse tema que eu trouxe, ele está lá na segunda parte do Livro dos Espíritos. A segunda parte que vai tratar do mundo espírita, do mundo dos espíritos, né? A primeira parte ele fala da criação, né? Ele fala um pouco mais da terra. E a segunda parte ele vai tratar do espírito, né? Então é lá que a gente vai ver a partir do capítulo 9, que a gente vai ter a intervenção desses espíritos na nossa vida no mundo corporal. São muitas questões, eu trouxe hoje só algumas, só para, na verdade, levantar a vontade de vocês de chegar em casa e ler o capítulo. Não é um capítulo longo, mas é um capítulo muito profundo. E o que acontece? Quando a gente ouve alguém falar, é o entendimento de quem está falando, na verdade, né? Por mais que a gente tente ser fiel ao texto, passa pelo nosso entendimento. Eu vou trazer aqui para vocês o que eu entendi desse texto. Mas quando vocês estão na casa, aí é cada um, né? Com a sua família, levar esse estudo para o estudo no lar, né? Para o evangelho no lar. E aí o entendimento fica até melhor, porque aí são outras pessoas conversando com outra visão, né? E isso é que é importante. Sem pressa, mas levando esse conhecimento, esse entendimento para a nossa vida. E Kardec coloca essa intervenção dos espíritos já na definição do espiritismo. Não sei se todo mundo sabe, né? Mas lá naquele livrinho que é o Espiritismo, que é, para quem está começando, né? Eu sei que aqui vem pessoas que já estão estudando há muito tempo, né? Como tem pessoas chegando agora, né? Começando o estudo da doutrina. Então, o livro que é o Espiritismo é um bom começo, né? É onde Kardec vai tratar dessas questões primeiras. E ele define o Espiritismo como sendo essa ciência de observação. Uma ciência? É uma ciência. E uma doutrina filosófica, né? Porque vai tratar da nossa vida. E essa intervenção, essa relação com os espíritos, ele coloca na própria definição. Ele diz, olha ali no meio, ele diz que como ciência prática consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Então, essa relação entre nós e os espíritos está no objeto de estudo, naquilo que o espiritismo trata. Então, mais prático do que isso, né? Mais da nossa vida, mais do nosso dia a dia, é impossível. Então, o próprio espiritismo vai tratar dessa relação. Por que eu estou falando isso agora? Porque às vezes as pessoas podem pensar assim, mas esse é um assunto que
eu não quero saber muito, né? Intervenção dos espíritos no mundo corporal, isso só acontece lá na reunião mediúnica, né? É lá que os espíritos estão lá interferindo, isso só acontece lá na câmara de passe. Não, a gente vai ver que não, né? Então diz respeito a todos nós. Essa prática, essa ciência prática, ela diz respeito a todos nós. Aquele que está lá na reunião mediúnica, sim. Aquele que está lá aplicando passe, sim. Aquele que está recebendo passe, também. Na nossa casa também? Na nossa casa também. Aqui, quando nós estamos em oração, os espíritos estão interferindo, estão se relacionando com a gente. Quando a gente está lá na nossa casa em oração, se eu estou pedindo por alguém enfermo, né? Por alguém que sofreu um acidente, se eu estou pedindo um bom conselho, se eu estou conversando com o meu anjo da guarda, se eu estou agradecendo, todos esses momentos eu estou na prática científica do Espiritismo. A ciência espírita, ela vai tratar disso. Se eu estou tomando a água fluidificada, a água que foi fluidificada aqui, eu posso também fluidificar na minha casa, no Evangelho no lar, fazer uma oração, tem alguém doente. Isso é a prática da ciência espírita. A ciência espírita vai tratar disso. E os espíritos estão inteiramente se relacionando nesses momentos. Né? E a filosofia vai tratar do quê? Vai tratar de compreender tudo isso e ter as consequências morais. Como toda essa prática influencia na minha vida? Quais são as consequências de eu saber que os espíritos estão comigo na oração? Tem uma consequência? Tem, né? Estão comigo na oração, eles podem potencializar esse momento de oração, né? Eles podem me atrapalhar também. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente, né? A gente vai entender que se os espíritos se relacionam conosco, são espíritos bons e são também aqueles espíritos que ainda não são bons, né? Que ainda não são bons. Porque o que são os espíritos? São os homens desencarnados, não é verdade? Homens no sentido de humanidade. Então, os espíritos que estão aí hoje, que estão convivendo com a gente, que estão aqui nessa casa, que estão lá na nossa casa, lá fora, são os que já estiveram do lado de cá. E nós estaremos daqui a pouco, não tão daqui a pouco, né? Quem sabe um pouquinho mais para frente, não precisa ter muita pressa, né? Mas a gente vai estar lá também, né? E aí nós estaremos do lado de lá, influenciando os que ficaram do lado de cá. Por isso que isso é um tema que a gente precisa pensar muito nele, o tempo todo nele, porque faz parte da nossa vida. Então ele diz assim, que o Espiritismo é essa ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos, bem como de suas relações. Olha, só para reforçar, né, que está na própria definição do Espiritismo. Essa relação com os espíritos. Esse é o foco principal. E o que são? Qual que é então o principal, né? Para a gente fechar essa introdução aqui. O principal objeto de estudo, né? Porque toda ciência tem que ter um foco, um objeto de estudo, né? O principal objeto de estudo do Espiritismo são os espíritos e suas relações. Então somos nós. E nós, vamos pensar, né? A gente pode estar aqui encarnado. Em que momentos nós estamos? Sempre, né? A gente está sempre se relacionando com o outro, ou encarnado ou desencarnado. Em que situação que eu, espírito, posso estar? Nós agora estamos aqui encarnados, né? Então nós podemos estar encarnados. Esse é um estado. Segundo estado que nós podemos estar desencarnando. Desencarnando. Eu sinto informar, mas todos morremos, né? Todos morremos. E esse é um momento importante, a passagem.
Tanto que o Rudolf falou, a gente está estudando o livro Céu e Inferno, tem um capítulo que é o passamento, porque isso é um momento muito importante, essa passagem, né? Esse momento em que a gente sai do mundo corporal, que a gente viveu 50, 80, 100 anos, né? E a gente vai passar para o mundo dos espíritos. Então nós podemos estar encarnados, desencarnando. Nesse desencarnando também eu vou estar me relacionando com aqueles com quem eu convivi. Pode ser com os encarnados, por isso é importante a oração daqueles que ficam aqui, né? Para aquele que está nesse momento de desencarnação. Isso é muito importante. Então, quando a gente sabe, né? Não só os nossos familiares, a gente já faz isso, familiares, amigos, mas orar por aqueles que desencarnam. Porque esse é um momento importante. É um momento, para alguns, difícil, para outros mais fácil. Vai depender do quê? Da vida que nós tivemos aqui. Do nosso apego, né, às coisas da matéria, apego às pessoas, apego à terra, às coisas da terra. Né? Mas esse é outro assunto. Então, quando a gente está nesse momento de desencarnação, a gente precisa da oração dos que ficaram. Depois eu posso estar no mundo dos espíritos, como os espíritos que estão aqui, né? Eu não sou vidente, mas eu imagino que, né, uma casa espírita, se nós perguntássemos para um médium vidente, eu tenho certeza que ele diria que muitos espíritos estão aqui. Espíritos que se interessam por aquilo que nós estamos fazendo aqui. Né? Então, estamos, né, depois de desencarnar, nós estamos no mundo dos espíritos nos relacionando com espíritos e nos relacionando com os encarnados. E outro momento é quando nós estamos reencarnando. É a volta do espírito para a Terra. Então, em todas essas situações que fecha esse ciclo, né, fecha toda a nossa vida, né, encarnados, encarnando, como espírito, reencarnando, em todos esses momentos nós estamos nos relacionando com os espíritos, nos relacionando com o outro. Por isso é muito importante a gente pensar nesse assunto. Né? Mas não foi só o Espiritismo que falou desse assunto. Né? Olha lá, eu só trouxe uma frase para a gente não se alongar muito em outros que trataram desse assunto, mas o Paulo, né? Paulo de Tarso, antes Saulo de Tarso, né? Todos nós conhecemos um pouco da história dele, que ele se converteu, ele perseguia os cristãos, e depois da conversão, né, ele se dedicou ao Cristo. E numa das cartas de Paulo, ele diz assim: estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Quer dizer, isso lá há 2000 anos mais ou menos, né, que foi logo depois da morte de Jesus que Paulo se converteu. Então há mais ou menos 2000 anos Paulo já dizia isso, que nós sabemos agora, que todos estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Mas a gente acaba esquecendo disso no nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente pensa, não, os espíritos só estão lá no centro espírita, né? Na nossa casa, não, no nosso dia a dia. Ou então a gente esquece de olhar, de parar para pensar, de perceber a influência desses espíritos no nosso dia a dia. Mas eles estão o tempo inteiro se relacionando conosco. Mas a gente vai ver em que condições. Então não foi só Paulo, né? Foram vários outros autores que disseram a mesma coisa. Estamos todos cercados. E aí olha o que os espíritos falam para Kardec, lá no Livro dos Espíritos, né? E ele diz, os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços. Vós os tendes de contínuo a vosso lado, ou seja, em todos os momentos eles estão do nosso lado. Ah, mas eu não queria. A gente pode pensar assim, né? Mas, eu tenho medo. Quando a gente pensa em espíritos, eu ouço isso de várias pessoas, né? Quando a gente pensa em espíritos,
nosso lado, muitas vezes as pessoas pensam em espíritos do mal. E pode pensar isso. São também? Alguns são, outros não. E não basta a gente não querer. É como se eu dissesse assim, eu não quero que tenha oxigênio aqui. Eu não quero que tenha oxigênio nessa sala. Adianta a gente não querer? Não adianta, né? Está aqui. É uma condição da Terra, é uma condição da vida na Terra. Existirem os espíritos é uma condição nossa, de vida. E de vida na Terra também. Porque os espíritos estão aqui. Então, se eu sei que eles estão, se isso é uma condição, é melhor eu saber e saber como lidar com isso, né? E entender o que isso pode trazer para a minha vida do que negar. Não é verdade? Do que simplesmente negar. Já que eles estão aí, já que eles fazem parte da nossa vida, tanta gente falando que eles estão aí, é o principal objeto de estudo da nossa doutrina. Essa relação com os espíritos é o foco da nossa doutrina. Então, quando eu vou estudar qualquer tema relacionado ao espiritismo, eu estarei estudando essa relação. Essa relação. Então, se é o principal, então eu preciso olhar com bastante cuidado. Porque lembra, a gente falou no começo? É uma ciência prática. É da nossa vida prática. É para a gente viver melhor. Né? Então, se eu sei de tudo isso, eu vou tirar. Se eu conheço, né? Se eu tenho entendimento sobre isso, eu tenho que procurar tirar o melhor disso. Se eles estão por aí, vós os tendes de contínuo a vosso lado, observando-vos, e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Observando as nossas atitudes, né? E atuando sobre nós. Né? Pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Então, Deus usa dos espíritos, e aqui a gente vai falar dos espíritos bons, né? Lá para frente tem um texto, não vai conseguir chegar lá, porque é mais no final do capítulo, mas eu recomendo um texto bem bacana, que é de Santo Agostinho e São Luís. Ele fala do anjo da guarda. Né? Então aqui, são essas potências da natureza, instrumentos de Deus, verdadeiros missionários de Deus, que estão influenciando a nossa vida. Tá? Então, vale a pena a gente olhar com bastante cuidado isso, pensar, né, na nossa casa, pensar nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, porque olha lá, constantemente observando e atuando sobre nós. Será que isso é uma preocupação? Não, aí Kardec fala assim, essa preocupação o homem virtuoso não tem, né? Só que nós ainda não somos, né, pessoas totalmente virtuosas, né? Ele diz assim, quando ele vai comentar esse item, ele fala assim, é como aquele homem virtuoso que não se importasse em morar numa casa de vidro. Porque tudo que ele faz não tem problema para ninguém. Não vai ofender ninguém, não vai machucar ninguém, né? Ele não fala mal, ele não faz o mal, né? Ele só faz o bem. Então ele não se importaria em viver numa casa de vidro. Porque tudo que ele faz, o que ele pensa, as atitudes, mesmo quando ele está sozinho, são atitudes que qualquer um poderia ver, qualquer um poderia participar, né? Porque eles estão, na verdade, nos observando e participando da nossa vida. Então, olha lá, nesse capítulo 9, na segunda parte, a gente vai tratar dessa intervenção. E o que é isso? É essa faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos.
faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Aqui, pensamento, quando a gente vai olhar um pouquinho mais no detalhe essa palavra, a gente percebe que Kardec, que ele quis dizer como pensamento, tudo aquilo que acontece na nossa alma. Tá? Não é só o pensamento como raciocínio. Tá? O pensamento também são os nossos sentimentos. São as nossas emoções. Então, os espíritos, eles interferem, né? Eles agem, eles conhecem as nossas emoções. Eles conhecem se nós estamos sentindo raiva, ciúme, se nós estamos, né? Não é o caso aqui, tenho certeza, tramando uma vingança. Às vezes uma vingancinha, né? Eles sabem. Eles sabem. Quando nós estamos encarnados, é mais fácil a gente disfarçar. Né? É difícil, a não ser que a gente conheça muito a outra pessoa, olhar para o rosto de alguém, olhar assim para a pessoa e saber o que ela está sentindo. É difícil, não é? Porque a gente consegue disfarçar. Né? A gente... Às vezes está aquele turbilhão por dentro, às vezes nós estamos sofrendo, tristes, mas, né, a gente precisa muitas vezes estampar um sorriso no rosto. E os espíritos conseguem perceber isso. Eles conseguem perceber e conseguem interferir nesse nosso sentimento. Por isso que quando a gente está assim, o melhor que a gente faz, né, nós temos que falar de coisas práticas, quando nós estamos vivendo um momento de tristeza, de angústia, de dúvida, algum sofrimento, às vezes um familiar doente, ou um familiar com alguma perturbação, qual é o melhor remédio nessa hora? A prece. É a prece. Esse é o melhor remédio nessa hora. Né? E aí os espíritos bons, percebendo e com a capacidade que eles têm de interferir na nossa vida, o espírito percebe, porque a prece é isso, a prece faz parte da ciência. Ciência é isso a ciência espírita. A prece é aquele momento que eu converso com Deus, que eu converso com meu anjo guardião, que eu converso com Jesus e que eu coloco tudo que eu estou sentindo. Então, se eu estou sentindo uma angústia, uma tristeza, dúvida, é nessa hora, é no recolhimento da prece que eu vou abrir meu coração. Sozinho, fechado. Tem gente que gosta de fazer oração junto, que bom, né? Tudo bem, vamos reunir a família. Eu já vi muitos conflitos familiares serem resolvidos com a oração. Chamando, vamos fazer uma prece então? Agora a coisa está meio complicada, vamos fazer uma prece. Outros colegas falarem assim, ó, que antes de uma reunião de trabalho, antes de uma reunião de trabalho, antes de começar o dia de trabalho, mas como é que eu vou fazer uma prece lá no meu trabalho? É 2 minutinhos. É 2 minutinhos. Eu tenho um colega que trabalha comigo, que ele faz isso na mesa dele, na sala dele. Não precisa ser assim para todo mundo ver. Mas ele fecha os olhos, né, fica quietinho 2 minutinhos, todo mundo sabe que ele está orando, ele faz a oração e começa o dia. Pode ser assim? Claro, mas pode ser também lá no cantinho, a gente vai num canto que ninguém veja. Né? O que é importante? Os espíritos veem. Esses espíritos que estão interferindo, que estão se relacionando conosco, eles percebem e eles veem o que está acontecendo na nossa intimidade. Que muitas vezes às vezes, a gente vai ver uma questão um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que nem nós queremos saber determinadas coisas que acontecem no nosso íntimo, mas os espíritos percebem. Então, essa interferência, essa relação dos espíritos vem demonstrar
mostrar, diz ele aqui um pouquinho mais para frente, fornece a chave para a explicação de uma imensidade de fenômenos incompreendidos. Não é verdade? A filosofia ou as ciências aí fora não explicam a mediunidade. Alguém explica a mediunidade? A mediunidade faz parte dessa relação com os espíritos. Algumas estão começando a dizer que tem alguma interferência, que não sabem muito. O espiritismo já abre, né? São os espíritos vêm falar conosco, são os nossos familiares, são aqueles que já morreram, explica, dá detalhes. Né? Muitas pessoas que foram ou que são ainda tratadas como doentes mentais, é a mediunidade. O espiritismo vem explicar a prece, a água frutificada. Então, ele vem explicar uma imensidade de fenômenos que acontecem por essa interação, por esse relacionamento que existe entre nós e os espíritos, que as outras, né, que os outros pensadores não explicam. O espiritismo vem explicar. E aí já então propriamente nas questões lá do capítulo 9, Kardec pergunta direto. Vou trazer algumas perguntinhas só para a gente conversar um pouquinho, tá? Veem os espíritos tudo o que fazemos? Vêm, eles podem ver tudo o que fazemos? Olha a resposta que eles deram. Podem ver. Mas quando que eles veem? Ou o que eles veem? Eles podem ver por quê? Porque constantemente nos rodeiam. Então eles podem ver tudo o que fazemos. Mas cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Então aqui, Kardec e os espíritos já vão dando para a gente a dica das companhias que nós queremos ou que nós podemos ter. Então aquilo que eu estou fazendo interessa para que tipo de espírito? Que tipo de espírito dá atenção para aquilo que eu faço? Ou para aquilo que eu penso? Ou para aquilo que eu sinto? Então, se eu estou aqui preocupada, estou lá na minha casa preocupada que tem um familiar doente, ou um amigo que desencarnou, ou alguém que precisa resolver um problema, e eu estou com essa ocupação, orando ou pensando sobre isso, eu vou ter espíritos interferindo na minha vida, nesse momento, que se interessam por isso. Eles podem se interessar para ajudar, como eles podem se interessar para atrapalhar. Mas olha só, quem vai estar do meu lado? Quem se interessa por aquilo que eu estou fazendo. Agora, se eu estou lá na minha casa, provavelmente se for essas questões para ajudar, a intervenção vai ser de espíritos bons. Vai ser de espíritos bons, porque a minha intenção é boa. Agora, se eu estou lá em casa, pensando, né? Vou tramar uma vingancinha contra o Rudolf. Vou fazer. Quem que vai estar do meu lado? Né? Então é isso. Eles veem aquilo que interessa. O que eu estou fazendo no meu dia a dia? O que eu faço agora? Mas é só na minha casa? E no meu trabalho? Como é a minha atitude no meu trabalho, com os meus colegas, com o meu chefe, com os meus subordinados? Como que é eu tenho um amigo que fala assim, mas no trânsito os espíritos não estão comigo. Eu acho que não. Espero que não, porque ele é meio bravo no trânsito. Eu espero que não estejam, mas estão. Então, como é que a gente está no trânsito, na fila do supermercado, né? Na fila do banco? Como é que a gente... Qual é a nossa atitude? E aí a gente vai saber quem nos acompanha, porque eles constantemente nos rodeiam. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Aqui também pensamentos, quando a gente lê um pouco mais, a gente vai entender, a gente vai mais para frente, por isso eu continuo recomendando que todo mundo leia o capítulo inteiro. Vocês vão entender que pensamento aqui, Kardec também está tratando como tudo aquilo que acontece na nossa alma.
Tá? Então, são os nossos sentimentos, são as nossas emoções. Tá? Então, pensamento é tudo isso. Engloba emoção, engloba aquilo que eu estou raciocinando, mas também os nossos sentimentos. Eles podem perceber os nossos mais secretos pensamentos ou sentimentos? Olha só, muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos que eles podem dissimular. Assim, então, é mais fácil a gente ocultar de uma pessoa viva do que dessa mesma pessoa depois de morta? É mais fácil. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos, por exemplo, nós estamos com relação aos encarnados, né? Que nós temos paredes, nós temos grades, nós temos, né? E tem todo um cuidado aqui nessa reunião para aquilo que acontece aqui dentro, com relação aos encarnados. Agora, com relação aos desencarnados. Desencarnados não tem parede. Os desencarnados, nós estamos aqui, às vezes a gente acha que todos estão, né, pensando a mesma coisa, mas pode ser que algumas pessoas não estão. Isso acontece, é normal. É normal, isso acontece muito comigo, né? Eu sou fácil por isso que quando eu vou assistir palestra, eu gosto de sentar na frente. Às vezes meu marido fala, por que você gosta de ficar lá na frente? Porque se eu não fico lá na frente, do jeito que eu sou distraída, passa um mosquitinho, eu vou junto com ele. Né? Então, é normal a gente, né? É difícil a gente ficar prestando atenção muito tempo em alguma coisa. Então, mas quem está aqui não sabe. Os espíritos sabem. E às vezes eles nos ajudam, nos dois lados. Nos ajuda a gente ir embora, se a gente quer, né? Nos ajuda que o nosso pensamento vai longe, está aqui pensando que vai sair com o almoço hoje, né? Se eu vou na casa da minha sogra, não vou, e tal, né? Estou lá pensando se eu deixei a panela no fogo, não, e tal, o que nós vamos fazer hoje à tarde, tem jogo, não sei se tem, se não tem, né? O nosso pensamento vai. E aí o que a gente precisa fazer? Puxar ele de volta. Os espíritos interferem nesses momentos. E eles podem interferir ajudando a gente a ir embora. Ou os nossos amiguinhos. Por isso que, bom, quando a gente sai de casa, a gente pedir ajuda para o nosso anjo guardião. Falar, me ajuda. Às vezes lá na palestra, puxa, às vezes era um assunto bom e eu fui embora. Né? Me ajuda a ficar com foco naquilo. Ou quando eu vou estudar, pessoal que está estudando aí, estuda para vestibular, estuda para concurso, estuda... Pedir ajuda para os espíritos, assim, eles interferem na nossa vida em todos os momentos. Pedir ajuda para que os espíritos estejam ao nosso lado nesses momentos também. Kardec perguntou aos espíritos, vocês vão me ajudar nessas questões, nas questões da vida da Terra? Qual foi a resposta? Se nós não o ajudássemos, nós não o amaríamos. Então, eles nos ajudam, porque a vida da Terra é uma necessidade. Nós estamos aqui, precisamos viver aqui, né? E precisamos também entender e conhecer essa relação para tirar proveito dela, para a nossa própria vida, para a nossa e de todos aqueles que nos cercam. Então, nós conseguimos... dissimular os espíritos? Não, mas das pessoas vivas, sim, né? Das pessoas vivas, muitas vezes. E o que pensam de nós, os espíritos que nos cercam? O que eles pensam da gente? Depende. Os levianos, né, riem das pequenas partidas que nos pregam. Quer dizer, coisas que eles fazem pra gente, eles riem de nós. Né? Às vezes as pessoas brincam, São Longuinho esconde a chave. Às vezes escondem, e dão risada, né? Não digo São Longuinho, mas que deve ter uns espiritinhos aí que fazem, pregam umas peças na gente. Quer ver? Eu vou contar para vocês. Está lá na Revista Espírita de 1860. Nossa, tempo já. 1860, quem quiser dar uma olhada, eu vou dizer rapidinho. Junho de 1860. Estava acontecendo lá em Paris, em determinada rua, pedras de carvão entravam por uma janela.
coisa estranha, né? Pedras de carvão, arrebentavam a janela, tinha alguém tacando pedra de carvão numa casa. Era a casa de um funcionário público, olha os funcionários públicos. Era a casa de um funcionário público, pedras de carvão entraram. Ele já colocou a polícia, ele acionou a polícia, ele pôs guarda para vigiar. Ninguém descobriu o que acontecia. Ninguém sabia de onde vinham as pedras. Quando ele colocou guardas para vigiar, os guardas levaram pedradas. Mas ninguém explicava. E essa notícia chegou para Kardec. Vocês sabem que na Revista Espírita, Kardec trata desses assuntos, né? Para falar da doutrina, ele usa de temas que estavam acontecendo no dia a dia. As pessoas escreviam para ele e aí ele tirava, né, um ensinamento, uma lei, alguma coisa dali. Escreveram, levaram para a Sociedade de Paris esse tema. Kardec, um cientista, né? Falou, deixa eu perguntar para quê? Ele foi perguntar para São Luís. Mas São Luís se presta? Sim. São Luís era o presidente da Sociedade Espírita de Paris, o presidente espiritual, né? Era aquele espírito que Kardec consultava sobre todas as questões. Então o Kardec perguntou, essa notícia desse carvão aí, é verdadeira? Tem um espírito jogando carvão ou alguém fazendo alguma traquinagem, algum encarnado? São Luís falou, é um espírito. Ele que faz isso. E engraçado que atingia principalmente a funcionária da casa. Tinha uma mulher, né, uma senhora que fazia a limpeza da casa, ela era a principal alvo, coitadinha. Né? Imagina o susto que ela levava recebendo as pedradas. Aí Kardec pergunta para São Luís, podemos evocar esse espírito, conversar com ele, ver qual é a intenção dele? São Luís falou, pode, mas não espere muito, é um espírito ainda bem, né, primitivo. Olha a brincadeira que ele faz, né? Olha o que ele estava fazendo. Então, não espere muito. Muito bem, Kardec evoca e conversa com o espírito. Quando o espírito chega, né? Se vocês já leram as evocações que Kardec fazia, né? Normalmente o espírito fala, eu estou aqui. E ele diz, né? Esse espírito chega e fala, eu estou aqui. O que vocês querem de mim? Bravo, né? O que vocês querem de mim? Querem levar uma pedrada? E Kardec, né, não se alterou, falou, pois muito bem, se você quiser atirar uma pedra aqui, nós não temos medo, né? E você pode, seria até objeto de estudo ali na Sociedade de Paris. Aí o espírito olha o que ele responde, por isso que eu trouxe essa história aqui pra gente. O espírito responde assim, não, aqui eu não posso. Tem um espírito que te protege. Mesmo que eu quisesse atirar o carvão, coisa que eu quero, mas aqui dentro eu não posso atirar. E por que lá ele podia? Né? Então, olha só, os espíritos, eles participam da nossa vida à medida que nós permitimos. Ah, mas tinha um espírito lá, a Sociedade Espírita de Paris era protegida? Não era só protegida. Era assim, não era objeto de atividade da sociedade fazer aquilo lá. Era a mesma coisa, seria a mesma coisa que, vamos imaginar agora que alguém entrasse aqui agora e quisesse jogar bola aqui no meio. Pode. Não é que o centro é protegido, não é que a Rosana é protegida, que não pode. Não, é que nesse momento não é adequado. Não é adequado. Os espíritos superiores respeitam isso. Os espíritos inferiores não respeitam isso. Então, se alguém quisesse, vamos imaginar que entrasse alguém com uma bola e quisesse brincar aqui no meio. O que ia acontecer? Os nossos amigos aqui da casa, né? Provavelmente conversariam com a pessoa, né? Falando aqui não, vamos lá fora. Por quê? Porque não é adequado. Né? Então, quando isso mostra também que os espíritos que vêm aqui, eles vêm porque o que está sendo feito aqui dentro lhes interessa. Por que esse espírito, quando ele foi chamado para ir lá na Sociedade de Paris, ele foi bravo? Por que ele não queria? Eu estou aqui, mas
mas eu não gostaria. Ele já começa assim. Porque o que faziam lá na sociedade não interessava para ele. O divertido e o gostoso era ele ficar lá na casa do funcionário, lá tacando pedra. Aí eu recomendo também que vocês leiam, tem muitos ensinamentos. Kardec termina, ele conversa bastante, ele evoca outras vezes esse espírito. E no finalzinho ele pergunta assim: por que você não se preocupa, em vez de ficar perdendo tempo com isso, você não se preocupa com a sua vida, com a sua evolução, em preparar a próxima encarnação? Porque ele conta para Kardec quem ele foi na última encarnação. Por que você não se preocupa com isso? E ele sabe o que ele respondeu? Ele disse: ninguém se importa comigo. Não tem ninguém que ore por mim. Kardec falou: então agora você terá muitas pessoas que vão orar por você. E ele coloca lá que a partir daquele dia, os membros da sociedade passaram a orar por esses, e eles tinham por hábito fazer isso. Os espíritos, nessa situação, imperfeitos, perturbados, que Kardec conversava, e é o que nós fazemos também, nas reuniões mediúnicas, os espíritos que vêm com essa disposição, de perturbar, o que nós temos que fazer é orar por eles. Não só ele reclamou que ninguém se importava com ele, ninguém orava por ele. Então, a partir daquele momento, Kardec passou a orar. Então, essa é uma situação que mostra, assim, bem prática, da interferência dos espíritos na nossa vida. E qual é o grande, eu só vou pular um pouquinho, que a gente já está em cima da hora, tem bastante coisa aqui. Olha só na 464, como distinguirmos? Como a gente separar quando esse pensamento ou essa influência é de um bom ou de um mau espírito? Como saber? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, gente, a gente precisa pensar que os espíritos estão aí, nos influenciando, participando da nossa vida, porque é uma coisa natural. Amanhã ou depois, nós estaremos lá do outro lado, também participando da vida de todo mundo, influenciando. Qual a mãe que desencarna, que não continua ou que não quer continuar perto dos seus filhos, a mãe, o pai, com esse sentimento de cuidado? Então, nós queremos continuar. Então, os espíritos continuam aí, continuam participando da nossa vida, nos influenciando. E como que a gente vai saber se essa influência é boa ou ruim? Prestando atenção naquilo que eles nos sugerem. Olhando, prestando atenção nos nossos pensamentos, o que é nosso e o que não é. Santo Agostinho faz uma recomendação, Está lá no Livro dos Espíritos, mas nós temos uma outra que está na Revista Espírita, que Santo Agostinho diz assim: todos os dias, entre em contato com o seu anjo guardião. De manhã, no meio do dia e à noite. Essa é uma boa recomendação para que a gente tenha ao nosso lado e perceba só os espíritos bons. Então, pensar que nós temos todos. Por isso que quando a gente pensa, não pensa, Mas se a gente pensasse em desejar o mal para alguém, esse alguém tem um anjo da guarda também. Todos temos, todos. Temos um anjo guardião que vela e que cuida da gente. Então, o que a gente tem que fazer? De manhã, no meio do dia, à noite. Conversinha simples, Pensar: meu anjo amigo, eu estou aqui, preciso da sua ajuda. Participa do meu dia, cuida de mim, cuida para que da minha boca, dos meus atos, dos meus pensamentos, não saia nada de mal. Mas se a gente conseguir fazer isso, já é bastante coisa. Então, ter certeza de que ele é um espírito que está do nosso lado. Porque às vezes a gente pensa só que os espíritos que não são bons estão do nosso lado. Não. Cheio de espírito bom, nossos familiares, nossos amigos espíritos que vão desencarnando
vão se tornando amigos nossos que frequentam a nossa casa. Então era esse a nossa conversa, o nosso recado de hoje. Tem ainda mais algumas coisas, mas fica então para a gente estudar em casa. Mas o que eu queria realmente deixar de reflexão hoje é a gente ter certeza que Deus coloca esses espíritos bons do nosso lado, interferindo na nossa vida para o bem. Era essa a nossa mensagem de hoje. Eu agradeço a atenção e o carinho de vocês. Que Deus nos abençoe.